Olá, eu sou Denise Miceni e nós estamos numa série sobre adoração em família. Para darmos então o início à nossa mensagem neste momento, eu vou pedir que você feche os seus olhos para conversarmos com o nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Neste momento pedimos o teu Espírito para nos dar o auxílio necessário na abertura da tua palavra. Dai-nos a sabedoria, Senhor, para vivermos somente de acordo com a tua vontade. Abençoe as nossas famílias neste momento. Pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Conta-se a história de um ratinho que morava na parede da casa grande de uma fazenda. Certa vez, ele, muito curioso, ao ouvir os donos da fazenda conversando, pôs-se um pouquinho para fora do buraco e imaginou que toda aquela movimentação e o barulho era comida nova. Para surpresa dele, quando o dono da fazenda desembrulhou, ele viu que era uma ratoeira. Nossa, que susto! Daí então ele saiu em disparada pela fazenda para poder avisar os amigos do grande perigo que eles corriam. Então, ao encontrar a Dona Galinha, ele disse: Dona Galinha, minha amiga, por favor, cuide-se, há um inimigo entre nós. Tem uma ratoeira lá na casa grande e você corre perigo. A Dona Galinha parou, pensou, olhou para ele e disse assim: Seu rato, se há alguém que corre perigo aqui com uma ratoeira, esse alguém com certeza não sou eu. Então, um pouquinho desiludido, ele sai a caminhar mais para frente. Daí ele então encontra o seu amigo, seu peru. E ele disse assim: Meu amigo, há um perigo grandioso entre nós. Cuidado, existe uma ratoeira na fazenda. E o peru então deu mais uma andadinha, uma voltinha, olhou para ele e disse assim: O perigo não é meu, o perigo é apenas seu. O ratinho ficou arrasado ao ouvir essas palavras do seu amigo peru. Abaixou ali a cabeça e saiu a andar cabisbaixo. Foi quando um pouco mais à frente ele encontra então quem? A Dona Vaca. Otimista, olhou para ela e disse: Dona Vaca, tenho algo para lhe contar. É muito importante, porque a senhora precisa se cuidar a partir de agora. Há um perigo entre nós, há um inimigo no nosso meio. E existe uma ratoeira aqui. Dona Vaca olhou para ele e disse: Meu querido ratinho, o perigo, infelizmente, é só seu. Olha o meu tamanho. O que uma ratoeira poderia me causar? Daí então ele ficou arrasado por completo. Abaixou ali a sua cabeça de vez, encolheu o seu rabinho e saiu a caminhar de volta para dentro do seu buraco. Naquela mesma noite, ouve-se um tremendo barulho seguido de um grande grito, um grito muito estridente. E ele, ao espiar pelo buraquinho ali então na parede, ele percebeu que a ratoeira havia prendido ali uma cobra venenosa pela cauda. E no meio da noite, a dona da fazenda, ao descer para ir até a cozinha tomar um copo d'água, ela não percebeu que a cobra estava presa ali na ratoeira e foi picada por ela. Meus queridos, dias foram passando e ela começou a adoecer seriamente. O esposo a levou até o hospital e ela voltou de lá medicada e, por estar com muita febre, o médico recomendou que ao chegar em casa ela fosse servida de uma canja bem quentinha. A primeira a ser abatida foi a Dona Galinha. Os dias se passaram e nada da dona da fazenda melhorar. Então alguns vizinhos começaram a vir para poder ajudá-la com as coisas da casa. E para servi-los então, o marido foi lá e preparou como refeição o peru. Por fim, ela não resistiu. Veio a falecer. E então vieram todos os amigos, os vizinhos, mais os parentes de longe para participar daquele momento tão fúnebre, obrigando então o dono da fazenda a abater agora de vez para servir todos que ali estavam a Dona Vaca. Moral da história: o problema de um é problema de todos. A palavra do Senhor nos deixa claro quanto a isso quando lemos no livro de Josué, capítulo 7, a partir do verso de número 1 e mais alguns versos que nós
Leremos para a compreensão do texto neste momento. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Lá no verso 6, então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. E ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Verso 7, disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos de além do Jordão. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto em terra? Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, diz o verso 14, pois vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Verso 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um monte de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Que texto, não? Vamos compreendê-lo melhor? Aqui, no capítulo 7, Josué, que é o líder do Senhor ali à frente do povo, está desolado. Ele põe o seu rosto em terra, ele rasga as suas vestes. Sabe por quê? Porque o povo de Deus havia perdido a guerra para um povo tão pequeno quanto o nome da cidade, Ai, sendo que outrora haviam vencido sobre a grande e temida Jericó. E então, sem compreender, Josué pergunta a Deus: por que, Senhor, nos fizeste sofrer tamanha vergonha? Por que atravessamos então da além do Jordão para sofrermos assim e sermos tão envergonhados? E Deus diz: Josué, levanta, presta atenção. Vocês sofreram tamanha derrota porque há pecado no meio de vocês. Alguém desobedeceu e ao espiar a terra de Ai, o que era apenas para ser visto, trouxeram ali coisas que eram sagradas ao Deus deles, coisas condenadas, da qual eu avisei que não era para pôr-lhe a mão. E então essas coisas que outrora estavam escondidas fizeram com que o povo agora não prosperasse. Onde há pecado, meus queridos, não há prosperidade. Onde há pecado, não há a bênção do Senhor. E então Josué fez ali, conforme a ordem do Senhor, o chamado de tribo por tribo, família por família, casa por casa, para que se houvesse ali então um momento de que aparecesse o culpado. E então Acã, quando viu que não tinha mais o que ser feito, quando chegou ali na sua tenda, quando chegou o momento da sua família passar pelo crivo, ele confessou: fui eu quem peguei a capa, fui eu quem peguei as barras de prata, fui eu quem trouxe tudo o que Deus havia dito para não tocar a mão. Mas sabe o que foi mais triste em toda essa história? É saber que ele foi quem cometeu o pecado, mas toda a sua família foi quem pagou a culpa.
não só ele, como os seus filhos, como a sua esposa, como todos os seus animais, foram apedrejados e queimados. Triste fim para aquele que decide ir contra a vontade de Deus. Triste fim para aquele que ainda quer ter vantagem aqui neste mundo, achando que pode fazer as coisas para prejudicar as outras pessoas e não ser visto por Deus. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares e contempla os bons e os maus. Por isso que até mesmo as nossas boas ações, elas serão julgadas por Deus. E lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, o último verso, o verso de número 26, a palavra do Senhor descreve: Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. O conselho do Senhor para mim e para você hoje é: não levemos nada para dentro da nossa casa que não seja para a salvação da nossa família. Que não carreguemos nós a culpa de perdermos a nossa salvação e de induzirmos a perda da salvação das pessoas que nós mais amamos, que são aqueles que dividem a vida conosco dentro do nosso lar. Meus queridos, nós estamos falando aqui de salvação. É certo que a salvação é individual, mas é certo também que os pais têm responsabilidade em conduzirem os filhos no caminho do Senhor. É certo também que já comentamos no outro vídeo da importância do culto familiar, de mantermos uma comunhão com Deus, de chamá-lo para perto, para consagrar o nosso lar e consagrar a nossa família todos os dias. Não há para ter e não tem como termos Deus dentro do nosso lar se às escondidas nós estamos fazendo coisas abomináveis, coisas que Deus detesta e das quais Ele já advertiu que não era nem mesmo para tocarmos a mão, quanto mais praticarmos dentro dos nossos lares. Cuidemos com a adoração, cuidemos principalmente com a adoração em família. O nosso Deus, Ele é um Deus de família. Aliás, foi Ele quem criou a mim, a você e a todas as nossas famílias. E Ele quer nos salvar. A porta da graça hoje ainda está aberta para que haja arrependimento no meu e no teu coração, para que possamos pesar se verdadeiramente estamos fazendo a vontade de Deus ou não, para pesarmos se verdadeiramente dentro de casa estamos sendo uma pessoa de Deus. Às vezes, na igreja, para as pessoas no trabalho, nós damos bom testemunho. Mas e dentro de casa? Quem é você lá? Não estamos falando apenas de coisas ruins que podemos trazer para dentro da nossa casa. Mas o texto vai mais além. Que tipo de pessoa sou eu e você dentro dos nossos lares? Será que nós somos aquelas pessoas que promovem a paz? Que demonstram o amor e a misericórdia de Deus? Que ofertam o perdão constantemente? Quem somos nós dentro dos nossos lares? Lembre-se, o anjo relator anota no livro de memórias de Deus todas as palavras mencionadas dentro de casa. Pare e pense agora. Quais palavras estão sendo escritas lá no livro de Deus que são pronunciadas nos nossos lares? É tempo, então, de mudarmos. É tempo de reconhecermos que se Deus é Deus na nossa vida, Ele tem que ser Deus também dentro da nossa casa, no seio da nossa família. O livro Lar Adventista, na página 350, a irmã Ellen White nos diz o seguinte: o lar onde Deus não é adorado é como um navio no meio do mar sem piloto ou sem leme. A tempestade o aflige e o sacode, e há o perigo de todos a bordo virem a perecer. Considera hoje tua vida e a vida dos teus filhos como preciosas por amor de Cristo, pois terás de encontrar-te com eles e com o teu cônjuge ante o trono de Deus. Teus firmes princípios cristãos não devem ser enfraquecidos, porém fortalecidos mais e mais. O aviso para nós hoje é: cuidemos da nossa família. Cuidemos principalmente da adoração que estamos exercendo
para com o nosso Deus em família. Sabe por quê? Em breve Jesus voltará. E Ele vai levar para viver eternamente com Ele as famílias que se dispuseram aqui fazer a vontade do Senhor, se afastar de todo o mal e consagrar o seu lar diariamente para a honra e glória do nome do Senhor. O Deus de Israel quer abençoar e salvar o teu lar hoje. Permaneça com uma adoração sincera a Ele. E se até hoje a tua adoração não foi de um adorador que o adora a Deus em espírito e em verdade, reconheça o teu erro, humilhe-se diante do Senhor, peça perdão e recomece. O nosso Deus, Ele ainda é o Deus da segunda chance. Ele ainda quer salvar as nossas famílias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.